Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre envelhecer bem. Vamos conversar com Cristina Amendoeira, psiquiatra e psicanalista, docente da UFRJ e coordenadora do Grupo de Estudos de Psicanálise e Envelhecimento da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. Germana Perecer, geriatra, gerente da área técnica de saúde do idoso da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. E Luísa Machado, assistente social e especialista em gerontologia. Nesses últimos 100 anos, com o grande avanço da medicina, a questão da urbanização, a própria melhoria da qualidade de nutrição, a gente tem aumentado muito a nossa expectativa de vida. Então, lidar com a longevidade é um dos grandes desafios da atualidade, E o que é envelhecer bem? Envelhecer bem seria alguma coisa ligada a permanecer ativo, a poder tomar decisões com relação à minha vida, independente da idade que eu tenha. O ser humano é uma vida de relação desde o início até o fim. E a gente precisa desses primeiros contatos para ir formando nossa própria identidade, aprendendo a lidar com as frustrações, tolerar as diferenças, e isso vai fazendo com que a gente viva melhor nossa vida e envelheça melhor também. Eu adoro uma definição de saúde que diz: saúde é a capacidade para o amor e o trabalho criativo. Como isso se daria, na terceira idade ou nesse período da velhice? A gente aprende a amar, e continua amando a vida inteira. Na verdade, o que existe atualmente, a sociedade não está preparada para isso, Então, ela ainda se assusta quando um idoso arruma uma namorada nova ou um namorado novo, Quando ele enviúva e depois procura um novo amor. Não, hoje você vê pessoas idosas até com 80 anos namorando, vivendo, passeando, viajando, Então, a vida continua. Eu acho que você não faz uma pausa por isso. Eu acho que o amor, a questão da sexualidade permanece. Mas é interessante a dificuldade que, às vezes, os profissionais têm de assumir isso, De reconhecer e de orientar. Exatamente. A gente tem visto toda uma discussão, da dificuldade dos profissionais, por exemplo, fazerem grupos para discutir sexualidade com os idosos, para a questão do uso de camisinha, os homens cada vez mais usando as pílulas azuis. E se a gente não entende isso, como é que a gente vai promover essa reflexão? O próprio profissional, ele já cria um preconceito dentro dele. Ele não está preparado. É muito importante. O nosso meio, inclusive a mídia, nossa sociedade, discrimina muito o idoso, ainda discrimina. Nós temos que perguntar a nós mesmos sobre os preconceitos que temos diante das diferentes idades que o ser humano tem, porque o envelhecimento, velhice, é mais uma etapa da vida. Mas aceitar limites, eu acho que talvez seja uma das questões muito importantes para se envelhecer bem, porque a partir disso a gente pode fazer outras escolhas também. Eu acho que esse realmente é o grande nó, a gente ter consciência dos nossos limites. E eu percebo que faz diferença, a forma da pessoa enfrentar a sua velhice, se ela consegue fazer esse trabalho que você falou, entender em que momento que ela está, que aconteceram algumas perdas com as quais ela tem que lidar, mas de alguma forma ela também pode planejar um futuro. Eu queria que a gente explorasse um pouquinho mais isso. O futuro eu vejo sempre como criar objetivos. O que eu quero fazer? Qual o meu objetivo para daqui a 20 anos? Eu quero viajar novamente, eu quero continuar passeando, eu quero ver meus bisnetos. Então, isso é uma maneira de você alimentar a esperança de vida que você pode ter daqui para frente. Mas a gente não tem que pensar no objetivo e no como chegar lá? Como é que esse objetivo tem que estar ligado também às suas possibilidades e a um planejamento do que é viável? A aceitação de limites, às vezes, algumas pessoas precisam de ajuda para isso. Porque o negar, o fingir que não vê, pode trazer consequências muito grandes para o tempo que se tenha para viver. Eu reparo que muitos idosos entendem a autonomia como fazer tudo sozinho. Não é isso. Então, não autonomia é o poder de decisão. Poder de decidir. Eu quero levantar e pegar já. Isso aqui é minha autonomia. Então, eu decido que eu quero beber água. Agora, se eu posso levantar e pegar aquela água, é a questão da independência. Ou eu preciso que ela
traga para mim a jarra, coloque no copo para eu beber. Então, são conceitos distintos. Por isso, a questão dos cuidadores. Cada vez mais precisamos treinar cuidadores para ajudar as pessoas idosas no desempenhar das suas atividades diárias. Né? Enquanto você tem autonomia, é uma garantia de que você está com sua capacidade cognitiva plena. O recordar é um momento importante da vida da gente, em qualquer momento, etapa da vida. Mas no envelhecimento é muito importante, porque pode dar para essa pessoa, né, um resgate de sua identidade, do que foi, do que apesar de estar envelhecido, de ter limitações agora, mas de ter feito alguma coisa na sua vida. E isso não precisa também fazer grandes feitos, não. Pode ser a receita de um pastel maravilhoso, mas cada um tem a sua história. E ser senhor de sua história, manter esse sentimento de ser uma pessoa que percorreu, né, Um caminho. Uma vida, um caminho, pode nos dar um sentimento muito bom. Muitas vezes, situações, conflitos da nossa juventude só vão ser resolvidos, né, na velhice. A cada momento de nossa vida, a gente está ressignificando ela toda, buscando novos objetivos. Isso. Sempre é possível recomeçar. Você sempre pode se renovar, né? Exatamente. Se redescobrir, reiniciar. Né? E eu percebo isso, sobretudo, na relação, às vezes, com familiares, né? Que, às vezes, a pessoa carrega, né, para a velhice, mágoas, dificuldades com os filhos, e acho que nunca mais, né, vai poder refazer aquilo. Algumas pessoas, no final da vida, isso é uma sabedoria, quem dera que a gente puder envelhecer dessa maneira, mas podem reavaliar essas relações, restabelecer vínculos. Algumas pessoas não têm família, chegam numa idade mais avançada e já perderam todos. Com certeza. Ou quase todos. Copacabana, por exemplo, tem vários apartamentos pequenos com idosos morando sozinhos. Tá? Que às vezes o amigo daquele idoso é o porteiro. E aí, daí a importância também da gente ter boas políticas públicas, né? Eu acho que a gente podia conversar um pouco sobre isso. Por exemplo, as academias, né? Academia Carioca, Academia na Praça, da Terceira Idade. E a Academia Carioca não é só o exercício físico, a manutenção de um certo tônus muscular, que é bom, sim, equilíbrio, vai diminuir quedas, vai diminuir quedas. Vai ajudar. Mas, principalmente, que é um momento de vida social. Socialização. Exatamente. É um momento de vida social. Hoje a gente trabalha com o conceito de família ampliada, em que essa família ampliada ela pode não ter um vínculo sanguíneo, né? Mas tem um vínculo muito grande. Afetivo, né? Então, são esses vizinhos, são os amigos, eles que formam essa família ampliada. E essa família ampliada é muito importante. Né? E a gente conhece aquele estudo, né, de Harvard, que acompanha as pessoas, né, durante 75 anos e mostra que justamente a questão mais importante, né, para o bem-estar, para a vida e para a saúde são os vínculos. Né? We've learned 3 big lessons about relationships. The first is that social connections are really good for us and that loneliness kills. It turns out that people who are more socially connected to family, to friends, to community are happier, they're physically healthier, and they live longer than people who are less well connected. And the experience of loneliness turns out to be toxic. People who are more isolated than they want to be from others find that they are less happy, their health declines earlier in midlife, their brain functioning declines sooner, and they live shorter lives than people who are not lonely. O time que vai vencer a gripe já está escalado. Anote aí. Pessoas com mais de 60 anos, criança de 6 meses, a menores de 5 anos e professores, gestantes, profissionais de saúde, mães do pós-parto, pessoas com doenças crônicas e especiais. É isso aí. Entre para o time que vai vencer a gripe. Vacine-se. Boa, Rei! De 23 de abril a 1º de junho, procure uma unidade de saúde e leve a caderneta de vacinação. Você também está escalado, entende?
Tudo é junto, joga videogame junto, tudo. Faz tudo junto. São de uma idade só, então tudo que o outro faz, tá junto. Falei pra ele, Arthur, vamos tomar a vacina contra o HPV? Aí ele falou, tá bom, a gente vai. Então vai tomar também o Jonathan hoje. Tomar a vacina contra o HPV. Em 2014, o Ministério da Saúde introduziu a vacina HPV no calendário nacional de vacinação para as meninas e hoje ela está disponível para os meninos de 11 a 14 anos. Eu e meu primo, Jonathan, vamos tomar a vacina contra o HPV junto. Minhas amigas já tinham tomado e os meninos não. O HPV é o papiloma vírus humano, causa, principalmente tanto em homens como em mulheres, cânceres ou verrugas. A principal via de transmissão dele é a sexual e também pode ser transmitido através do contato da pele com as verrugas ou até mesmo pele com pele. E a vacinação, principalmente, é o meio mais eficaz de se prevenir o contágio do vírus HPV. A vacina preconizada pelo Ministério da Saúde é para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos. São 2 doses, com 0 e 6 meses depois. Quem toma a vacina nesse período aí entre 9 e 14 anos vai produzir anticorpos 10 vezes mais do que se tomar na fase adulta. Então não adianta iniciar o esquema e não completar. Tenho que tomar as 2 doses da vacina e eu vou lembrar minha mãe. Se perder, não vai funcionar. A vacina não vai fazer efeito só a primeira, então tem que tomar as 2 doses para se prevenir futuramente. Um dos grandes problemas do HPV é que geralmente ele é uma doença assintomática. Então a pessoa tem o vírus, mas não sabe que tem. Quando ela se manifesta, a principal manifestação geralmente são verrugas genitais, lesões precursoras do câncer ou já do câncer propriamente dito. Só na fase adulta, 20, às vezes até 35 anos depois, é que você vai ter o desenvolvimento do câncer. Por isso a necessidade de que todo mundo esteja vacinado daquele grupo que o Ministério da Saúde definiu. Eu sou Carmen Marques, mãe da Maria Eduarda. Ela tem 13 anos e já tomou a vacina contra o HPV. Chegou um comunicado do colégio junto com o Ministério da Saúde, né? Informando sobre a importância da vacina, né? Eu e minha mãe conversamos sobre o assunto e ela me explicou a importância da prevenção contra várias doenças e vários tipos de câncer. É importante que os pais entendam, né, que da mesma forma como levaram seus filhos para tomar as vacinas que estavam colocadas na infância e eles entendem a importância dessa vacinação, o calendário do adolescente é tão importante quanto. Então, todas as vacinas recomendadas no adolescente, elas devem ser aplicadas nos seus filhos. Quem ama, cuida. Então, os pais eles têm essa responsabilidade de sentar, conversar com os filhos, mostrar a importância da vacinação do HPV, que é oferecido de forma gratuita pelo SUS. Os pais têm que conversar com os adolescentes, sim, incentivar mesmo, que não tem nenhum tabu, muito pelo contrário, é prevenção. Eu me sinto feliz por ter 13 anos e já estar prevenida contra HPV e agora é só influenciar outros jovens a tomar.
questão da solidão é tão danosa quanto a má alimentação, quanto a vida Sim. sedentária, né? E a gente fala pouco E você sobre pode isso. agregar aí a solidão, a questão da subnutrição, tá? Porque o idoso, ele muitas vezes tem o dinheiro para fazer a sua compra, mas ele não tem condições de ir ao mercado escolher. Ou então tem, às vezes, a comida em casa e não consegue fazer porque não tem estímulo para fazer. Ah, eu vou cozinhar só para mim. Fizemos um trabalho de capacitação dos agentes comunitários, até para a implantação da caderneta, e nós identificamos vários casos de idosos que moravam sozinhos e não se alimentavam, estavam desnutridos, porque se alimentavam de quê? Chazinho, bolachinha, né? Um mingauzinho, uma sopinha, e não se alimentava adequadamente. Então, qual foi a nossa proposta na época? Que a associação de moradores, que houvesse uma aproximação, até as igrejas locais, que se unissem para receber esses idosos, que fizesse pelo menos uma vez na semana um almoço comunitário, porque a solidão leva à desnutrição e leva também a um alto índice de suicídio em pessoas idosas. Que aqueles idosos que se diziam, estou ótimo, estou muito bem, que estão de bem com a vida, ele pode ter hipertensão, diabetes, osteoporose, tem as doenças, mas ele consegue vencer isso, ele tem maior aceitação das suas doenças e, consequentemente, vivem melhores. Aqueles idosos, muitas vezes, não têm tanta coisa, não têm nada e se dizem sempre mal. Esses têm um envelhecimento pior. Com certeza. Envelhecer bem depende também de como você vive Viveu. a sua vida. E a gente podia falar um pouquinho sobre a questão da integração intergeracional, né? A relação dos idosos com as crianças, como é que a gente pode também incentivar isso, por exemplo, nas próprias escolas. Na secretaria, atualmente, a gente está usando o REP da saúde nessa ação intergeracional, né? Então, foi muito bonito o ciclo de debates desse ano, porque eles foram contar a experiência deles quando eles, adolescentes, foram ao asilo visitar os idosos. E aí eles contando que ensinaram para os idosos a dançar charme. E aí ensinaram a dançar funk. Quando eles começaram a falar com os idosos que queriam dançar valsa, os idosos, não é isso que eu quero, não. E os próprios idosos queriam aprender as novas danças, as novas formas de dançar. E a gente tem estimulado que esses trabalhos permaneçam e aconteçam, e inclusive trazendo isso para dentro das famílias, né? Porque hoje as famílias não têm mais almoço de domingo, né? Ou quando tem almoço de domingo, cada um está com o seu aparelhinho na mão, né? E tuc, e ninguém fala com ninguém. Você tem uma velhice boa, né? Bem ativa e outras coisas mais, eu acho que é importante você fazer uma boa poupança. Poupança de saúde, né? Poupança de amigos, né? Poupança de amor. Né? É isso que a gente precisa. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esses hábitos saudáveis que o idoso deveria estar cultivando. Se ele é fumante, é pensar na hipótese de parar de fumar, ter uma alimentação mais saudável e a bebida alcoólica, né? Cuidar dela para não exagerar, né? E a atividade física, né? Essa, então, é importante. Mas como é importante a vida sexual para a gente? Alguns vão ter mais ativo, outro menos ativo. Isso não importa. Mas não retirar o que seja. Ou é o abraço, ou é o beijo, ou é a carícia. É a relação com o outro. Né? Com o corpo com o outro. Né? E só para complementar também essa questão da atividade física, lembrar que isso tem repercussão também na questão cognitiva, na prevenção do próprio Alzheimer. Esse estímulo cerebral reduz em muito a evolução, a possibilidade da evolução de uma doença cognitiva, de uma doença de Alzheimer, de uma demência. E hoje, me diga aí, o médico prescreve, né? Nós prescrevemos a atividade física. Ela é do jeito do seu estilo de vida. Com a atividade você controla a hipertensão, você controla o diabetes, você controla um monte de coisas que você não precisa mais tomar o medicamento. O medicamento ele é retirado muitas vezes e, com isso, reduz os outros problemas que a polifarmácia traz para o idoso. Mas nunca é tarde para a gente parar e pensar o que eu vou fazer com o resto dos meus dias. Sejam quantos forem. Mas quando a gente se dá conta de que não somos eternos, né? A gente valoriza isso
E a gente pode mudar alguns hábitos, torná-los mais saudáveis. Sim. Se a gente não tem muitos amigos, a gente pode procurar um ou outro e começar a criar essa rede de interesses e de afetos, que é o que mantém a gente viva e que ajuda É uma a gente rede de a apoio, né? envelhecer. Na realidade. Né? Pagode anos 90 pode voltar a ser moda. Cigarro não. Ninguém resiste ao romantismo do pagode, mas o cigarro atrapalha qualquer paquera. Não fume, cuide-se. Quer parar de fumar? Procure uma das unidades de saúde da prefeitura. O tratamento é especializado e gratuito. Saúde é mais que modinha. A promoção de saúde tem como objetivo levar uma melhor qualidade de vida à população. Existem doenças que podem ser evitadas, né? Existem fatores de riscos que podem causar determinadas doenças e a gente leva essa informação à população. Existem doenças que não podem ser evitadas, mas aí a gente já entra com orientação sobre os primeiros sintomas, porque o quanto antes ela buscar atendimento, melhor vai ser para a saúde dela. E no caso de doenças já instaladas, nós orientamos sobre o que a pessoa pode fazer, os passos que ela deve tomar para um tratamento adequado para essa doença. Nisso que consiste o trabalho de promoção de saúde, é promover, é a gente contribuir e assim tenha uma melhor qualidade de vida, tenha uma melhor saúde. Rap da Saúde é uma sigla, R significa de R, o A de adolescente, o V de promotor da saúde. O rap é um trabalho que envolve o conhecimento do período entre adolescentes e jovens promotores de saúde, que já fez algo em volta da tua comunidade, tipo com movimentos de saúde. Nós participamos também de palestras na escola, ensinando adolescentes e jovens também, de diversas áreas também, de adolescentes, crianças, adultos também, reunião com famílias, já ensinamos sobre tudo, sobre saúde para os adolescentes, fizemos oficinas, rodas culturais e tudo mais para os adolescentes, explicando que o que a gente aprendeu, estamos passando para eles, e o que eles aprenderam com a gente, para eles repassar para a família. Nós aprenderam a comunidade da saúde, da saúde nas comunidades, para conhecer a área, para repassar para o conhecimento. O rap, ele mudou muito a minha vida. Eu confesso que antes de começar o rap, eu era um pouco desleixado, eu era realmente um pouco relaxado com a minha saúde e a saúde daqueles que estavam à minha volta. A parte principal foi que o rap me ajudou na área onde eu moro. Que eu passei a cuidar mais do lugar onde eu moro e da minha família, aqueles que eu amo, que eu quero bem. O rap tem me feito muito bem, eu já estou no 2º ano, estou gostando muito. E o que eu aprendi, eu tenho vontade de repassar. Eu tenho vontade de que aqueles que estão me vendo aprendam. Então, só tem a crescer. Existe muita comida gostosa no mundo, mas o dia a dia muitas vezes nos faz comer correndo. Que tal dar um jeito nisso? Cozinhe mais, pratique mais. Coma devagar para sentir o sabor. Lugar de prato é na mesa, não em cima do sofá. Olhe para o prato ou você não vai saber o que está comendo. Vai que... Congelados ultraprocessados não estão com nada. Foque nos alimentos naturais e orgânicos. Você não precisa se tornar o professor salada, mas pode fazer mudanças no seu dia a dia. Seja diferente, seja você. Muda aí.